Fala galera da taquicardia, como que tá os ritmistas do meu naipe preferido? Bora voltar a treinar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um agogô caseiro. Quer saber como fazer? Então se liga no vídeo. E qual que é o primeiro passo para vocês montarem o agogô de vocês em casa? O primeiro passo é escolher o material que vocês vão usar. Eu aqui em casa, ó, eu dei duas opções. Uma, eu fiz um agogô de copo e eu fiz um agogô de garrafinha long neck, certo? E a real é que você consegue montar um agogô com qualquer tipo de recipiente onde você consiga encher de água em vários níveis e que quando você bata neles produzem uma nota definida, certo? E qual que é a melhor opção para vocês montarem agogô? Aí depende de vocês, de cada um, porque cada um tem as suas vantagens e desvantagens. Aqui, por exemplo, ó, o agogô de copo de vidro é legal porque ele produz uma nota mais bem definida, o harmônico dele é melhor. Enquanto o agogô de garrafinha é uma nota um pouquinho menos bem definida, o harmônico dele é piorzinho mesmo. Mas você vê que dá para tocar, sai som. Eu, no meu caso, até mesmo, eu montei esses dois agogôs só para mostrar para vocês, porque aqui em casa eu tinha 5 copos de vidro no total. E depois que eu montei meu agogô, esse número caiu para 4, porque eu quebrei um copo. Então, se eu ficar tocando em agogô de copo, eu não vou ter copo nem para beber água. Então, provavelmente os próximos vídeos que eu for fazer, eu vou acabar fazendo no agogô de garrafinha de long neck mesmo. Mas até dá louco em mim eu ir pro shopping só comprar copo para fazer agogô. Então beleza, escolhi meu recipiente, vamos montar o agogô. O jeito mais fácil de você montar o agogô é o seguinte, ó. Supondo que você pegou 4 recipientes iguais, tipo a garrafa PET ou 4 copos idênticos, o que que você vai fazer? Você vai pegar um copo e deixar ele totalmente vazio, um copo você vai encher meia bomba para baixo, outro copo você vai encher meia bomba para cima e o outro copo você vai encher até a tampa, certo? A partir daí você vai começar a regular. O que acontece é que o copo que fica totalmente vazio ele é mais agudo e o copo que fica cheio até a tampa ele é o mais grave. Então essas vão ser as bocas do seu gogô. E aí como é que você vai fazer para regular o agogô? Bom, basicamente você vai colocar a água quando você quer que ele fique mais grave e você vai tirar a água quando você quer que ele fique mais agudo. E assim, eu sugiro vocês tanto usarem os breaks que vocês já tocam para testar a afinação deles, né, por exemplo. Quanto testar as bocas próximas e ver se elas não estão com a afinação muito próximas umas das outras, tipo. E por aí vai testando as bocas que estão mais próximas e ver se elas estão muito próximas. Se elas têm uma distância já um pouco considerável, parte para a próxima. E vamos supor que eu não tenho 4 copos idênticos para fazer isso. Como que a gente vai fazer? Bom, primeiro você esvazia todos os copos e você vai bater neles vazios para você ver a frequência fundamental deles, certo? Aqui, ó, eu esvaziei esses 2 copos e esse daqui ele é mais agudo. Esse daqui é mais grave. Bom, os copos que têm a frequência fundamental mais aguda você joga para os lados das bocas agudas e os que têm a frequência fundamental mais grave, que nem era o caso desses daqui que agora estão cheios, mas se eles tivessem vazios você ia ver que eles são mais graves naturalmente, eu joguei para as bocas mais graves. Aí fica mais natural o seu agogô. Essa frequência fundamental que cada copo tem vai depender de uma série de fatores. Mas de uma forma geral, copos maiores tendem a ter uma frequência fundamental mais grave, porque tem mais espaço para a onda sonora se formar. E isso vai fazer com que sejam ondas mais graves naturalmente. E copos menores tendem a ter sons mais agudos. Porque eles devem depender de outros fatores também. A própria composição do copo, se ele é mais rígido, se ele é menos rígido, a espessura também vai contribuir para a frequência fundamental. Mas o importante basicamente é copos mais agudos você joga para os agudos e copos mais graves você joga para os graves. E lembrando que aquela regra lá que eu tinha falado de você colocar um copo vazio, um copo meia bomba para baixo, um copo meia bomba para cima e um copo bomba inteiro, só serve para quem usa copos com a mesma frequência fundamental, ou seja, copos idênticos. Porque aqui no meu caso, ó, veja bem, o copo mais agudo está com um nível de água maior do que o segundo copo. Isso aconteceu porque a frequência fundamental dele é bem maior do que a do outro copo, e para eu conseguir regular de uma forma que ela ficasse mais legal, eu tive que jogar água num copo e no outro não.
Então, por isso que é importante você deixar os copos nessa disposição. Para terminar de afinar o seu agogô, eu vou dar a última dica para vocês. Essa dica, na verdade, ela veio de um cara que é do século V antes de Cristo. E ele foi muito importante para duas coisas no mundo, basicamente, para triângulos e para música. Se você não matou ainda quem que é esse cara é o Pitágoras. Ele descobriu o seguinte, ó. Eu fiz aqui um resuminho, basicamente, do que ele descobriu para nós. Que se você pegar um copo vazio, a frequência fundamental dele for, vamos supor, dó, se você pegar um outro copo exatamente igual e encher até a metade, a frequência que ele vai encontrar também vai ser dó. Ele vai fazer a nota dó uma oitava acima. E se você pegar a metade que sobrou e encher de água exatamente nessa metadinha, você também vai conseguir a nota dó. E se você pegar a metade da metade da metade, você também vai conseguir a nota dó. Basicamente, qual que é a aplicação disso daí para a gente montar o nosso próprio agogô? De uma forma prática, o que, que ele está dizendo para a gente aqui? Quando o copo está vazio, você começa a encher ele de água, ele demora para mudar a frequência dele. Enquanto quando o copo está praticamente cheio e você coloca um tantinho de água, ele já muda muito a frequência dele. Então, basicamente, como é que vai ser os ajustes que você vai fazer? Se você precisar fazer um ajuste na boca mais grave, você vai colocar um pouquinho de água e tirar um pouquinho de água. Se você for fazer algum ajuste na boca mais aguda, você vai colocar um tantão de água ou tirar um tantão de água para você conseguir regular de forma mais rápida e mais eficiente o seu agogô. Pitágoras, na verdade, quando ele criou isso daí, ele não estava fazendo com copos e enchendo eles de água, ele estava usando cordas, ele estava usando um chamado monocórdio de Pitágoras, que é um precursor do violão. Se você for ver um violão, na verdade, acontece exatamente a mesma coisa. Se essa corda aqui é nota Mi, então se eu tocar exatamente na metade exata do comprimento da corda aqui na 12ª casa, eu vou ter uma nota Mi também. Se tivesse um traste exatamente aqui na metade, entre essa distância, também teria uma nota Mi, e assim por diante. É por isso que quando você olha os violão, os trastes mais graves eles têm maior distância, enquanto os trastes mais agudos eles têm menor distância. Conforme vai se aproximando do final da corda, vai demorando menos para mudar de nota. No copo segue o mesmo princípio, e é dessa forma que a gente facilita um pouco a nossa vida na hora de afinar o nosso instrumento. E agora, para finalizar essa parte do vídeo, para montar o agogô em casa e tal, eu vou falar sobre com o que, que a gente vai tocar o agogô. Provavelmente a maioria de vocês não tem baqueta em casa, muito menos é que nem eu, que tem uma lapisqueta. Com o que, que a gente vai tocar o nosso agogô? Bom, tem várias opções. Uma opção é caneta, coisa simples, leve. O som sai, principalmente no copo. Eu acho assim, na garrafinha a caneta ela perde um pouco do som. Eu acabo gostando de usar talheres de metal, faca, uma colherinha pequenininha, não tem problema. Eu acho que ele ganha um pouquinho mais de harmônico na hora de tocar na garrafinha. No copo também ganha um pouquinho mais, eu também prefiro um pouco mais. Mas assim, a caneta é tão mais prática, ela é mais leve, tenho menos medo de quebrar o copo. Na real que no final acaba ficando a seu critério. Então teste com coisas diferentes, vê o que você gosta mais do som, da praticidade e use no seu próprio agogô. E agora eu queria pontuar algumas coisas sobre ter um agogô caseiro. E primeiro começando falando das vantagens e desvantagens. De vantagem, a vantagem mais óbvia é que você vai ter um agogô em casa. Isso daí te possibilita pegar breaks, pegar toques novos, expandir o repertório, brincar um pouquinho de improvisar, compor alguma coisa. Dá para você dar uma viajada, é o seu instrumento que você toca na bateria, então nada mais justo, né? Isso vai fazer com que você desenvolva a sua musicalidade e crie mais intimidade com o seu próprio instrumento. Então, assim, as vantagens são muito grandes. Vale a pena muito ter um agogô em casa, principalmente para quem toca agogô. Mas também como a vida não é só flores, né? Também tem as suas desvantagens. E são desvantagens consideráveis. A principal delas é que tocar com um agogô caseiro, por conta principalmente da forma com que a gente toca, a gente, como eu falei, usa talher, usa caneta, usa umas baquetinhas pequenininhas. Por conta disso, ele não serve para você desenvolver técnica. Ele não serve para você tentar ganhar velocidade. Ele não tem. Estudar no seu agogô caseiro, você não vai ter um desenvolvimento rítmico tão grande do que você estudar com um baqueta no agogô de verdade. Então, assim, essa parte de técnica, de desenvolvimento rítmico, era justamente o que a gente estava pretendendo trabalhar mais nesses momentos de pandemia. Infelizmente, só com o agogô caseiro a gente não pode fazer isso. Mas isso, na verdade, acaba sendo um problema mais nosso do que de vocês,
Então, assim, a gente vai trabalhar o que dá com o que a gente tem. E se por acaso nesse primeiro momento vocês não terem como estar fazendo esse tipo de treino de técnica mais rigoroso, a gente vai estar trabalhando com outras formas de trabalhar, tanto com expansão do repertório de vocês, podendo propor para vocês pegarem breaks, desafios. Assim como também aquela série de vídeos que a gente está lançando sobre o livro O Passo, que são exercícios para a gente fazer sem nenhum instrumento, são muito interessantes para vocês terem esse desenvolvimento rítmico que com a gogo caseira às vezes a gente não tem tanto. Porque se você for pensar, o cenário ideal para a gente seria o quê? Todo mundo ter um agogô em casa e baqueta em casa e treinar em casa. Ou a gente pode abafar o agogô, colocar alguma coisa dentro, alguma coisa até por fora, só com a mão mesmo você já abafa, então você não incomoda o vizinho. E a gente poder fazer treinos de agogô com um nível um pouco mais avançado em casa. Então eu queria ver com vocês, quem está em Ribeirão, qual que é a disponibilidade de vocês, para a gente poder pegar os agogôs da taquicardia mesmo, que estão parados, e vocês levarem para casa. Ou quem não for possível, a gente vê o que que faz, tenta mandar uma baqueta para a pessoa pode treinar com a baqueta, pega um mousepad, coloca numa superfície rígida, numa mesa de madeira, de mármore, e bate em cima, dá para treinar a técnica, né, desse jeito, só com a baqueta. E não é o cenário ideal, o ideal é todo mundo com a gogô, mas a gente vai tentar trabalhar em cima do que a gente tem. Então vamos conversando aí para poder fazer os treinos de forma cada vez mais interessantes pra gente, certo? Fechou, galera? Então beleza, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Façam a gogô em casa, já dá uma esquentada, treina os bagulho da bateria que nós já tocava, façam os exercícios da série de vídeo do passo e bola pra frente, galera. Semana que vem tem mais e vamos que vamos.